Welcome back, Carsportes, a mais um mergulho profundo no mundo da aviação e da tecnologia militar. Hoje vamos viajar por dois universos diferentes, mas igualmente fascinantes. Primeiro, vamos fazer uma análise completa do lendário de Havilland Vampire, um dos jatos mais importantes da história da aviação militar. Depois, entramos no cenário moderno para analisar o desempenho e os preços dos mísseis do Brasil em 2026, mostrando como o país está evoluindo sua capacidade de defesa no ar, no mar e em terra. Prepare-se, porque este vídeo conecta o passado e o futuro da guerra aérea como poucos conseguem fazer. O de Havilland Vampire ocupa um lugar especial na história da aviação. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo precisava de uma nova geração de caças, e o Vampire foi um dos primeiros jatos realmente bem-sucedidos a entrar em serviço operacional. Ele marcou a transição definitiva da era dos motores a pistão para a era do jato, mostrando que o futuro do combate aéreo seria dominado pela velocidade e pela tecnologia. O coração do Vampire era o motor de Havilland Goblin, um turbojato de fluxo centrífugo que gerava cerca de 1.360 kg de empuxo. Para a época, isso era revolucionário. O projeto do Vampire também era único, usando uma fuselagem compacta e a famosa configuração de duplo boom de cauda, que se tornou sua assinatura visual. Além disso, partes da estrutura utilizavam madeira e materiais compostos, reduzindo peso e facilitando a produção em um período em que o alumínio ainda era escasso. Diferente de muitos jatos iniciais que dependiam de dois motores, o Vampire usava apenas um, o que simplificava a manutenção e reduzia custos. Isso foi crucial para que vários países adotassem a aeronave rapidamente. O resultado foi um jato confiável, simples de operar e surpreendentemente resistente para um projeto tão pioneiro. Em termos de desempenho, o Vampire não era o mais rápido de sua geração, mas era extremamente equilibrado. Sua velocidade máxima ficava em torno de 850 km por hora, com teto de serviço acima de 10.000 metros. Ele tinha alcance suficiente para missões de defesa aérea, ataque ao solo e treinamento avançado. O armamento padrão incluía 4 canhões Hispano de 20 mm, capazes de destruir alvos aéreos e terrestres com grande eficiência. Em versões de ataque, ele também podia carregar foguetes e bombas sob as asas. Um dos grandes trunfos do Vampire foi sua versatilidade. Ele serviu como caça-bombardeiro e até treinador a jato. As versões bipostas foram fundamentais para formar toda uma geração de pilotos que nunca haviam voado em jatos antes. Para muitos países, o Vampire foi a porta de entrada para a aviação a jato moderna. Mais de 8.000 unidades foram produzidas, e o Vampire voou com dezenas de forças aéreas ao redor do mundo, incluindo Reino Unido, Austrália, Suíça, Suécia, Índia, França e muitos outros. Em alguns países, ele permaneceu em serviço até os anos 1970, o que mostra o quanto o projeto era robusto e confiável. Hoje, o Vampire é uma peça de museu extremamente valorizada, e vários exemplares continuam voando em demonstrações aéreas. Em 2025, por exemplo, um Vampire restaurado voltou aos céus na Austrália, provando que mesmo após mais de 70 anos, essa aeronave ainda é capaz de emocionar quem a vê em voo. Mas o Vampire não é apenas uma máquina antiga, ele é um símbolo. Ele representa o momento exato em que o mundo deixou para trás os limites da hélice e abraçou a era do jato. Sem ele, muitos dos caças modernos simplesmente não existiriam da forma como o conhecemos hoje. Agora, saindo do passado e entrando no presente, vamos falar de mísseis brasileiros em 2026, um tema que mostra como a tecnologia militar evoluiu de forma brutal desde os tempos do Vampire. O Brasil tem investido fortemente em autonomia estratégica, e isso significa desenvolver mísseis próprios em vez de depender totalmente de importações. O exemplo mais importante disso é o MANSUP, o míssil antinávio desenvolvido pela empresa brasileira SIATT. Ele foi criado para substituir mísseis estrangeiros como o Exocet e equipar as novas fragatas da Marinha do Brasil. O Mansup voa rente ao mar,
Tem guiagem inercial com radar ativo na fase final e atinge velocidades próximas de 1.000 km por hora, com alcance de aproximadamente 70 km. Ele é um míssil moderno, preciso e difícil de interceptar. Em termos de custo, estima-se que cada unidade fique entre 500 milhares de dólares e 700 milhares de dólares, dependendo do lote e da configuração. Outro destaque é o Avenida TM-300 Matador, um míssil de cruzeiro desenvolvido pela Avibras. Esse míssil coloca o Brasil em um grupo seleto de países capazes de produzir armas de ataque de longo alcance. Ele usa navegação inercial, GPS e pode voar a baixa altitude para evitar radares. Seu alcance varia de 300 a 1.000 km, e a ogiva pode chegar a 500 kg. Em termos de custo, ele é muito mais barato que mísseis equivalentes estrangeiros, tornando-se extremamente atrativo tanto para uso nacional quanto para exportação. No campo terrestre, o Brasil também tem sistemas importantes, como o MAX 1,2AC, um míssil anticarro guiado a laser, capaz de penetrar blindagens modernas. Ele pode ser lançado por infantaria ou veículos e custa uma fração do valor de mísseis antitanque importados, mantendo excelente eficiência no campo de batalha. Outro sistema interessante é o FOG-MPM, um míssil guiado por fibra ótica, extremamente preciso, ideal para ambientes urbanos e florestais. Ele custa cerca de 30 milhares de dólares por unidade, sendo uma solução econômica e eficaz para combate moderno. No ar, o Brasil deu um salto gigantesco ao integrar o míssil Meteor em seus caças F-39 e Gripen. O Meteor é um dos mísseis ar-ar mais avançados do mundo, usando propulsão ramjet, o que mantém alta velocidade até o impacto. Isso dá ao piloto brasileiro uma vantagem enorme em combates além do alcance visual. Cada míssil Meteor custa vários milhões de dólares, mas seu desempenho justifica o investimento. Em defesa aérea, o Brasil também está modernizando suas capacidades. O país optou por sistemas compatíveis com padrões da OTAN, como o EMADS, Land Ceptor, capaz de interceptar aeronaves, mísseis e drones em médias distâncias. Isso fortalece a proteção de bases aéreas, portos e infraestruturas estratégicas. Quando analisamos o cenário completo, vemos que o Brasil em 2026 possui mísseis que variam de dezenas de milhares de dólares até milhões por unidade, cobrindo todo o espectro de combate moderno. Mais importante ainda, grande parte dessa tecnologia está sendo desenvolvida internamente, fortalecendo a indústria nacional e reduzindo dependência externa. No fim das contas, o que conecta o de Havilland Vampire aos mísseis brasileiros de 2026 é a evolução da tecnologia militar. O Vampire mostrou ao mundo como era possível voar mais rápido e mais alto com jatos. Já os mísseis modernos mostram como a guerra agora é feita com precisão, alcance e inteligência. Do rugido simples de um turbojato antigo ao silêncio mortal de um míssil de cruzeiro moderno, a evolução é impressionante. E é exatamente isso que torna a história da aviação e da defesa tão fascinante. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui no Carsportes, a gente conecta passado, presente e futuro da tecnologia militar como ninguém.